Olá, hoje vamos falar sobre plano de negócios. Qual a real importância de um plano de negócios no empreendedorismo? Vamos dar uma olhada num trecho de um filme para sabermos mais. Eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Assim como Alice, um negócio que não tem um plano pode ir para qualquer lugar. Geralmente, vai para o buraco. Todo negócio precisa de um plano, seja ele para se iniciar, durante ou mesmo para se fechar. Muitos empreendedores ficam empolgados com sua ideia e já saem fazendo o seu negócio sem antes colocar no papel. É muito importante que seja feito um plano de negócio, desde o início, e que seja revisado periodicamente. Vamos ver o que a Fernanda e o Pedro pensam sobre isso. Então, Pedro, tô curiosa. Faz tempo que você não me conta nada sobre o seu projeto, o seu novo negócio. Como estão indo os trabalhos? Tá tudo bem? Pois é, Nanda. Eu não sabia que para abrir um negócio era necessário pensar em tantos detalhes. É tanta coisa para fazer e para lembrar que eu não consigo guardar tudo na cabeça. Mas, Pedro, como é que você quer montar um negócio guardando tudo na cabeça? Não, esse pensamento tá errado, olha só. A primeira coisa que você precisa fazer é montar o seu plano de negócios. Aqui onde eu trabalho, eu faço isso o tempo todo, tô acostumada a planejar tudo. E sem planejamento, meu caro, nada acontece. Plano de negócios? Como é que eu faço isso? Fique calmo, Pedro, a gente está aqui para te ajudar. O plano de negócios tem diversas aplicações. Entre elas, é analisar, por exemplo, os pontos fortes e fracos do negócio. Todo mundo quer saber se o seu negócio é muito forte, mas também quer saber quais são os pontos que ele precisa de ajuda. Todos os negócios precisam de ajuda e têm pontos fracos. O que é importante saber é se esses pontos fracos são fracos demasiadamente a ponto de colocar o negócio em risco. Investidores, analistas, bancos vão olhar esses pontos e vão ver se são tão importantes a ponto de evitar o investimento. Outra coisa que o plano de negócio vai servir é para analisar o mercado e definir as estratégias de marketing. Todo negócio precisa ter um mercado. Se não tem mercado, não tem negócio. Então, o plano de negócio serve para que o empreendedor mapeie que mercado ele vai atuar, para quem ele vai vender, quem são os clientes, a que preço ele vai vender. E também como ele vai vender, que é a questão do plano de estratégia de marketing. Não só como ele vai vender, mas também como ele vai promover a empresa, como ele vai promover a marca, como ele vai fazer com que o seu produto fique conhecido, como é que ele vai conhecer o seu cliente, etc. Outro fator importante no plano de negócios é o desempenho financeiro. Talvez seja a parte mais importante do plano de negócio. Bancos, investidores, parceiros, fornecedores, após lerem o sumário executivo, que é a primeira parte do plano de negócio, vão logo pular para a análise financeira. Eles querem saber quanto a sua empresa vai faturar, quanto de dinheiro ela vai precisar, quanto de dinheiro ela vai ganhar. Dependendo do público, cada parte do planejamento financeiro vai ser lido de uma forma diferente. Por causa disso, o plano de negócio também serve como uma ferramenta de negociação. Por quê? Porque você fez o plano, mostrou que as ideias fazem sentido e você vai estar pleiteando alguma coisa com esse plano. Talvez um outro sócio, um empréstimo, a ajuda de uma empresa maior. Independente disso, é muito importante que ele sirva como uma ferramenta de negociação, porque você vai estar dando informação para receber alguma outra coisa. Entre essas negociações está a aprovação de empréstimos, por exemplo. É extremamente normal que bancos solicitem o plano de negócio para que você possa mostrar que teu negócio vai ter dinheiro para pagar esse empréstimo. E aí, Pedro e Fernanda, deu para vocês entenderem para que serve o plano de negócio? Agora eu entendi o que significa plano de negócios. Eu realmente gosto de escrever, então para mim isso não vai ser um problema. Colocar o seu planejamento no papel é a melhor coisa para se fazer. Evita que você se perca no meio do caminho. Sim, mas antes de começar a escrever algo, é preciso ter em mente quem vai ler esse texto.
Isso é uma boa estratégia, Pedro. Mas quem vai querer ler sobre o meu negócio? Bom, o plano de negócio vai ser lido por diversas pessoas. Mas a principal pessoa que precisa ter um plano de negócios é o próprio empreendedor. Isso mesmo, o plano de negócios serve primeiramente para o próprio empreendedor. Muitos empreendedores têm ideias e acham que sabem fazer as coisas acontecerem, mas só vai saber mesmo se for capaz de colocar no papel. O negócio tem que ser descrito do começo, meio e fim por esse empreendedor. E você vai ter uma surpresa, porque após escrever, o empreendedor vai ter uma ideia muito diferente daquilo que ele tinha inicialmente. Portanto, o primeiro leitor do plano de negócio é o próprio empreendedor. Obviamente, outros leitores vão estar presentes. Bancos, investidores, parceiros, fornecedores, clientes, depende do negócio. Cada um deles vai se preocupar com uma área específica do plano de negócio. Agora, um exemplo muito usado hoje em dia é o uso do plano de negócio para o levantamento de recursos para a empresa. E aí você pode usar esse plano de negócio para mostrar para um banco que tudo que você imaginou faz sentido. O banco vai ter analistas que vão olhar e vão analisar os números que você apresentar e vão ver se eles fazem sentido para te emprestar o dinheiro ou às vezes até se tornar sócio do seu empreendimento. Uma outra coisa que a gente vê muito no mundo do empreendedorismo é a utilização do plano de negócio pelas incubadoras. O que são incubadoras? São empresas que recebem, empresas que estão nascendo e dão toda a infraestrutura para elas, para que elas cresçam até que elas consigam andar com as próprias pernas. O plano de negócio explica para essas incubadoras se o negócio faz sentido, se a empresa faz sentido, se ela tem futuro. Tendo futuro, obviamente, essa incubadora vai considerá-la como parte do seu empreendimento. Então, muito interessante, outra coisa que a gente vê muito, que são empreendedores escrevendo várias versões do plano de negócio. Uma versão para os bancos, uma versão para investidor, uma versão para parceiros, uma versão para fornecedor. Por que isso? Porque nem todo mundo está interessado em todas as informações que tem no plano de negócio. Um banco, por exemplo, não vai estar preocupado em analisar se a tecnologia que você vai usar é a melhor tecnologia. Vai estar preocupado se vai ser viável. Um futuro sócio, que é também um potencial leitor do seu plano de negócio, vai querer saber de tudo. Então, do início, do meio e do fim. Essa técnica é muito fácil de ser utilizada e até facilita a confecção do plano de negócio, porque você não precisa escrevê-lo como se fosse um livro. Você começa escrevendo as partes que você mais entende e aí, se você precisar de ajuda para as outras partes, você vai buscar essa ajuda com amigos, com universidades, com consultores ou com instituições como o Sebrae. Então, não esqueça, escrever o plano de negócio é uma arte muito importante que deve ser levada em consideração quem vai ler. Quais são as etapas de confecção de um plano de negócio? Primeira coisa que deve ser feita no plano de negócio é identificar o negócio. O que significa isso? Significa explicar para quem está lendo o que é o negócio, o que vai fazer, o que vai vender, o que vai atender, qual o problema que resolve. A pessoa que está lendo quer saber para que a sua empresa veio ao mundo, qual o problema que ela resolve. Isso tem que estar claro logo de saída no plano de negócio, para que ninguém perca tempo lendo uma coisa que não interessa. O segundo ponto é a análise externa. O que significa isso? Você já escreveu sobre o seu negócio, explicou como é que ele funciona, agora você vai fazer a análise, a inserção dele no mercado. Quem são os concorrentes, que mercado ele está atuando, que tipo de cliente ele atende, todas essas coisas. É muito importante estar no business plan ou no plano de negócio, como a gente diz aqui no Brasil, a análise do que acontece além da sua empresa. Porque a gente às vezes acha que o nosso negócio é único, que ele está inserido dentro dele mesmo. Não funciona assim. Um monte de coisa pode acontecer que foge ao seu controle, o que a gente chama de fatores externos, que podem influenciar o sucesso ou mesmo o fracasso do seu negócio. Essa análise tem que ser muito bem feita e tem que ser muito honesta. É muito comum você ver em planos de negócio empreendedores dizendo, olha, se tal empresa fizer tal coisa,
nós podemos quebrar. Se tal mercado não se desenvolver, nós não vamos atingir os objetivos financeiros. Portanto, essa análise externa é muito importante para que quem estiver lendo saiba quais são os riscos envolvidos. O próximo passo no desenvolvimento do plano de negócio é o desenvolvimento do plano de investimento e financiamento. Significa escrever quanto de dinheiro o negócio precisa e em que ele vai ser usado. Muitos empreendedores não sabem responder essa pergunta. Quando um investidor pergunta, o que você vai fazer com o meu dinheiro? Ele fica olhando sem saber o que responder. Essa é uma resposta mortal, porque o investidor não vai dar o dinheiro na sua mão. Então, é muito importante colocar no plano de negócio para que o dinheiro vai ser usado. É para comprar equipamento? É para contratar pessoas? É para fazer marketing? Não interessa. Interessa que ele esteja no plano de negócio e que faça sentido. O próximo passo na confecção do plano de negócio é a análise de risco. Essa é uma área muito difícil de ser feita, por vários motivos. Primeiro, falta informações, difícil você saber o que o seu concorrente está fazendo, ou quem não é seu concorrente que potencialmente vai se tornar e vai entrar no seu mercado. Como a gente, por exemplo, define se um investimento vai ser melhor do que o outro. Ou seja, a análise de risco é muito complexa. Aí vai uma dica para vocês. Procure a ajuda de um profissional de análise de risco. Existem vários. Consultores, instituições como o Sebrae, possuem gente que sabe fazer análise de risco. Análise de risco não é simplesmente dizer, olha, se eu não vender, eu não vou faturar. Não, não é isso. Também é isso. Análise de risco é você prever o que pode acontecer e sugerir coisas para evitar que esse risco destrua ou prejudique o seu negócio. Um bom empreendedor está sempre diminuindo os riscos que aparecem para o seu negócio. E descrevê-los no plano é o primeiro passo. Um outro tópico muito importante na confecção do plano de negócio é o plano de exploração. O que significa isso? É como o seu negócio vai tirar proveito do mercado que ele está inserido. Seja através de pontos de venda, seja venda direta, venda indireta, uso da internet, depende muito do negócio. Mas é muito importante descrever isso já no plano. Muitos empreendedores começam a criar a empresa e não sabem como vão explorar o mercado que eles descreveram no próprio plano. O plano de exploração serve para os investidores ou para o outro sócio analisar se as ações que você descreveu no marketing e mesmo na parte financeira fazem sentido. Por que isso? Porque muitas vezes você fala, vou faturar R$1 milhão. E aí você vê no plano de exploração que a capacidade de vendas é para apenas de R$500 mil. Esses tópicos todos têm que fazer sentido entre si. E o plano de exploração é um dos mais importantes. O próximo passo também na confecção do plano de negócios é o plano de tesouraria e rentabilidade do projeto. Talvez o que mais seja lido por mais gente, bancos, investidores, sócios, fornecedores. Ele vai demonstrar quanto de lucro vai ter o seu negócio durante o tempo que ele existir. Teoricamente, um negócio é feito para durar a vida inteira. Mas quando nós estamos fazendo uma análise de rentabilidade, a gente tem um período pré-definido, de 3 a 5 anos. Esse período é analisado no plano de negócios. Os investidores vão olhar se os índices fazem sentido, se o crescimento faz sentido, se as despesas fazem sentido e, principalmente, se a receita faz sentido. Tudo isso é descrito nessa parte. De novo, muitos empreendedores subestimam isso. Eles simplesmente acham que a ideia deles é muito boa e que vai ser vendida facilmente. Pode até ser verdade isso, mas precisa saber por quanto, para saber quantas pessoas vão comprar, para saber o total de receita e a rentabilidade que vai dar o projeto. Vamos ver agora o que o Pedro e a Fernanda acham de tudo isso. Então, depois que você definir o plano de tesouraria e a rentabilidade do projeto, você terá então finalizado a elaboração do seu plano de negócios. É um trabalho complexo que me aguarda. Mas depois que você tiver em mãos o seu plano de negócios, sua vida vai melhorar muito. Tudo vai ficar mais fácil, você vai ver. Sim, mas continue que eu preciso de mais informações. Então, recapitulando.
Para ajudar o Pedro, vamos ver algumas técnicas que a gente pode usar na confecção de um plano de negócio. O plano de negócios deve ser completo, bastante claro, com linguagem simples. O empreendedor deve evitar sempre que possível termos técnicos, siglas, etc. É muito importante essa dica. Não adianta nada você gastar meses escrevendo um plano de negócio e ninguém entender nada. Porque a linguagem que você vai usar no plano de negócio deve ser inteligível por todos. Muitas das pessoas que vão ler o seu plano de negócio não entendem do seu negócio. Aliás, a maioria delas não entende. Então, evite termos que só você conhece ou que só pessoas da sua indústria conheçam, porque quem vai ler não vai dizer para você, olha, eu não entendi. Simplesmente vai dizer que o plano de negócio não é importante. Então, essa dica deve ser seguida à risca. O plano de negócios será um guia durante a implantação da empresa. Além do empreendedor, pessoas de diferentes especialidades e com objetivos diversos poderão tê-lo como referência. O plano de negócio, ele serve não somente para lançar o negócio. Ele tem que servir como um guia durante toda a implementação e às vezes até a reestruturação. Como ele tem diversos tópicos, diversas pessoas diferentes vão ter acesso a ele e vão se preocupar em fazer com que ele faça sentido. Se o plano de negócio foi bem feito, ele deve ser seguido à risca. Por quê? Porque ele faz sentido, começo, meio e fim. Do que adianta você fazer um plano que faz sentido e as pessoas não seguirem? Então ele deve servir como um guia, como uma bíblia dos negócios. As pessoas devem tê-lo na sua gaveta, devem lê-lo periodicamente, revisá-lo, sim, mas sempre de acordo com todo mundo que está envolvido, não só no desenvolvimento do plano, mas também na execução do negócio. O plano de negócios poderá ser um meio de obtenção de financiamentos. O plano de negócio vai servir para ajudar o empreendedor a obter financiamento. Por quê? Porque se o plano de negócio for bem feito, ele vai fazer todo o sentido para quem vai emprestar o dinheiro, porque ele vai saber que ao emprestar, ele vai receber o dinheiro de volta, mais o ganho, os juros que ele for cobrar. Eu não conheço nenhuma história real, prática, de empreendedores que tenham obtido financiamento através de empréstimos de bancos ou instituições que tenham obtido isso sem um plano de negócio, sem a parte de financiamento bem descrita. Então é muito importante que a parte de financiamento seja feita com a ajuda de um especialista na área de finanças. Porque se existe uma coisa que não tem como mentir, é na parte financeira de um plano de negócio. Aliás, uma sugestão, não minta jamais no seu plano de negócio, porque ele é um documento que vai ser anexado em diversos contratos que você vai assinar. Portanto, o que tiver lá vai ser cobrado do empreendedor, caso não aconteça. Como a parte financeira é uma parte bastante densa, que requer muita técnica, nem todo mundo tem experiência e prática para fazer isso. Portanto, a minha dica é trazer uma pessoa especializada na área de finanças, porque ela vai saber explicar para você, empreendedor, e vai saber colocar no plano as coisas que são importantes e que investidores, bancos, instituições, amigos que vão te emprestar dinheiro vão olhar e vão ter certeza que seu negócio é um negócio que vale a pena e que tem muito futuro. O plano de negócios deverá ser um instrumento hábil para a atração de parceiros para o negócio. Se você tem um negócio que você acha que você vai vender, você tem que começar testando usando o plano de negócio. O plano de negócio é o primeiro produto que você vai vender. Ele tem que ser uma ferramenta que atraia clientes, parceiros, funcionários, tudo aquilo que você precisa para ter sucesso. Muita gente escreve um plano de negócio de uma forma muito densa, como se fosse um documento acadêmico. Um plano de negócio é uma ferramenta de vendas, ele tem que ser vendável, as pessoas têm que comprá-lo. É uma coisa difícil, mas não é impossível. Bons empreendedores sabem escrever planos de negócio que servem como ferramentas de venda. Ele mesmo é um produto que as pessoas vão querer comprar. Eu já vi planos de negócio que as pessoas chegaram a encadernar de tão bem que estava feito. Porque fazia sentido, no começo, no meio e no fim. Os números estavam corretos, as projeções estavam corretas, as análises estavam corretas. Por quê?
Porque o empreendedor fez a lição de casa, pesquisou, conversou com parceiros, conversou com potenciais clientes, trouxe gente para ajudá-lo, fez totalmente profissional e com isso conseguiu atrair aquilo que ele estava buscando. O plano de negócios será um instrumento de negociação interna e externa, visando a implantação do negócio. Como a gente já falou, o plano de negócio tem uma vida muito longa. Ele é uma entidade viva, ele tem que ficar lá dentro do seu negócio, sendo atualizado conforme as coisas vão mudando, mas ele não deve ser abandonado na gaveta. Toda vez que há uma dúvida no negócio, o empreendedor deve recorrer ao plano. Ah, eu não sei como fazer isso, a gente tentou ir para um lado, vamos para o outro. Espera aí, pega o plano, dá uma olhada, vê se está lá e as partes têm que acordar. Mudar plano é possível? Claro que é possível, tudo na vida é possível de ser mudado. Mas o plano tem que fazer sentido. Quando você muda uma coisa, provavelmente ele alterou outra. Essa outra coisa também tem que ser alterada. Ele vai servir como ferramenta de negociação e de discussão, porque tudo lá faz sentido, a partir do princípio que ele foi bem feito. Então o empreendedor vai pegar, vai olhar no plano e vai falar, olha, a gente decidiu atingir aquele mercado. Puxa, mas vamos atingir aquele outro. Podemos, mas temos que fazer uma análise como a gente fez para o primeiro. Então isso tem que ser levado a ferro e fogo. Muito empreendedor cai no dia a dia e esquece de atualizar o plano, ou esquece, pior ainda, de consultar o plano. Passou meses escrevendo, gastou dinheiro com consultores e começa a fazer na base do improviso. Isso é coisa de amador. Profissional segue o plano que escreveu. Se escreveu o plano e está bem feito, tem que ser seguido. E se escreveu e está mal feito e não está sendo seguido, foi amador em escrever uma coisa que não serve para nada. Agora, para a gente ajudar o Pedro melhor, vamos dar uma olhada num plano de negócios real, parte a parte, todos os seus tópicos. A primeira coisa que um plano de negócio tem que ter é um layout, um visual profissional. Eu canso de ver planos de negócio feitos de forma amadora. A pessoa faz, escreve errado, com erros de português, mal formatado. As pessoas não vão querer ler isso. O layout é muito importante. Está bem formatado, com uma coisa profissional, com as cores adequadas, com o tamanho de fonte correto. Isso faz uma diferença imensa. Esse negócio de que ninguém julga o livro pela capa, não é verdade. As pessoas preferem planos de negócio que são mais bem formatados. Por que isso? Porque o empreendedor vai entregar o plano de negócio, por exemplo, para o investidor. Você sabe quantos planos de negócio recebe um investidor por dia? Pois é, dezenas. E às vezes ele vai selecionar no olho, ele vai olhar o que mais chama atenção. E um bom layout, sem dúvida nenhuma, chama atenção. O próximo tópico é a visão geral. O que significa isso? Significa que você deve descrever em no máximo uma página todo o seu negócio. Isso mesmo, em uma página. É muito difícil isso, mas isso define e separa o empreendedor amador do empreendedor profissional. A visão geral descreve rapidamente o que seu negócio vai fazer, que retorno ele vai dar, que mercado ele vai atingir e que o investidor, os acionistas, os sócios, a sociedade vai ter em retorno se adotar esse negócio. Então a visão geral deve ser muito bem feita. Portanto, ela deve ser feita por último. Por quê? Porque depois que você descreveu todo o seu negócio de forma detalhada, fica mais fácil você fazer um resumo e colocá-la na visão geral. O próximo tópico que você deve fazer num plano é a descrição da empresa. E aí, isso depende de indústria para indústria, de empresa para empresa, mas a descrição deve ser sempre a mesma, objetiva. O que é a sua empresa? O que ela faz? Que produto ela vende? Que mercado ela atua? Tentar florear muito não serve. Tem que ser específico e preciso. Muitos empreendedores ficam descrevendo a sua empresa como se fosse a 8ª maravilha do mundo, que só ela faria o que ela vai fazer, que ninguém faz o que ela faz. Isso pode ser até verdade, mas deve ser descrito de forma precisa, nesse tópico do plano de negócio. O investidor vai querer saber se a sua empresa faz X, Y, se ela vende um produto ou se ela vende um serviço, o que ela vai fazer, onde ela vai estar, tudo isso é descrito nessa parte. Então,
gaste um tempo descrevendo, escreva, dê para alguém ler, tire parágrafos que não servem para nada, faça um resumo, dê para uma pessoa que não tem nada a ver analisar, mas não saia desse tópico antes de ter certeza que você consegue descrever a sua empresa para qualquer pessoa que não tenha nenhuma noção do que é o seu negócio. O outro tópico que a gente tem que ter, obviamente, é o tópico de produtos ou serviços, ou seja, o que a sua empresa oferece. Aí a descrição tem que ser bem detalhada. Tem que descrever nome do produto, características, como ele vai atuar, como ele vai vender, qual é o preço. Se você puder anexar, por exemplo, layouts, croquis do seu produto, se for um produto industrializado, se for software, exemplos do software. Quanto mais descrição do seu produto nessa seção, melhor. Por quê? Porque todo mundo vai querer saber o que a sua empresa vende. E é exatamente nesse tópico que você vai descrever isso. Então você vai descrever não só as características técnicas, mas também os benefícios dos produtos. Muitos empreendedores esquecem de falar isso. Falam do produto como se fossem engenheiros vendendo para engenheiros. Você tem que falar do produto para quem vai usar o seu produto ou o seu serviço. É muito importante olhar esse tópico de uma forma que a gente chama de externalizado. O que significa isso? Eu vou pegar e vou ler como se eu não conhecesse como fabrica ou como oferece esse serviço. E aí você vai achar furos ou não. Uma dica que eu faço é toda vez que eu faço um plano de negócio ou eu estou analisando, eu dou para pessoas que não entendem absolutamente nada de negócios lerem. Se elas forem potenciais compradores, melhor ainda. Mas, mesmo não sendo, elas têm um olhar puro e sabem fazer análises que um empreendedor que está viciado, entre aspas, no dia a dia da empresa, não consegue enxergar. Um outro tópico muito importante no plano de negócio é a visão. Agora nós vamos ficar com calma, porque visão precisa de uma coisa mais introspectiva para a gente analisar. Apesar de ser negócio, tem muita emoção envolvida. O que é a visão? A visão é a capacidade que o empreendedor tem de descrever o futuro com a participação da sua empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1975, um jovem chamado William Gates, mais conhecido como Bill Gates, teve uma visão. Essa visão dizia que as pessoas teriam computadores na sua mesa, à distância dos seus dedos. Hoje parece uma coisa óbvia, mas em 1975, os microcomputadores, como a gente conhece, ainda não tinham sido inventados. Olha só, ele conseguiu ter uma visão, como se ele estivesse prevendo o futuro, de que as pessoas usariam computadores no seu dia a dia, como a gente faz hoje. E a partir daí, ele descreveu a visão da sua empresa, que era computador ao alcance das mãos. Ele descreveu isso com uma visão e ele enxergava que isso ia acontecer um dia. Muitos empreendedores subestimam a capacidade de inspiração que a visão tem, mas ela serve exatamente para isso, para inspirar não somente ele, mas todas as pessoas que fazem parte do empreendimento. E como é que eu crio uma visão? Existem várias técnicas empíricas para se criar uma visão. Eu uso uma muito específica. Eu procuro sentar sozinho num lugar que eu goste, com um clima bom, confortavelmente, e eu fecho os meus olhos e tento imaginar um negócio no futuro. O que ele vai fazer? Por que ele está ali? Por que ele mudou o mundo? Obviamente, a visão ela não vai cair, bum, na primeira vez. Você vai ter que lapidá-la. Você vai ter que conversar e ver se esse sonho é verdadeiro e se ele é possível de ser realizado. Mas o exercício ajuda você a conseguir isso. O exemplo do Bill Gates, obviamente, foi feito através de conversas que ele teve com o sócio dele. E uma percepção muito grande, um talento muito grande, que só existem gênios para definir isso muito rapidamente. Mas eu preciso ser um gênio para fazer a visão da minha empresa? Não, de jeito nenhum. Mas você precisa exercitar a prática de definir a visão. Uma empresa de sucesso tem que ter uma visão para inspirar as pessoas. Muitas vezes a gente vai achar que a gente não vai chegar onde a gente queria. A visão vai inspirar, vai mostrar que não, nós estamos no caminho certo. Nossa revolução, entre aspas, está funcionando, está a caminho.
Aliás, é uma coisa muito interessante. Eu li muitas visões que têm exatamente esse caráter revolucionário, mas é mais para servir como fonte de inspiração para as pessoas que fazem parte do negócio do que propriamente causar qualquer confusão. As pessoas se sentem muito inspiradas quando elas fazem parte de algo novo que vai acontecer e de que todo mundo vai tirar benefício. É exatamente esse o papel da visão. Mostrar que eu faço parte como empreendedor de algo que vai mudar o mundo. Tem que ficar clara a descrição para que pessoas que não estejam participando do negócio leiam e entendam de que elas vão fazer parte de algo muito maior. E se a visão é a fonte inspiradora, o próximo tópico é como a gente vai chegar lá, é a missão. Aliás, uma dica interessante, vocês já perceberam que no mundo dos negócios nós temos expressões como companhia, alvo, estratégia, missão, mercado. Todas essas expressões vieram do meio militar. Muitas das invenções e progressos que o mundo teve vieram dos militares. Não é diferente o planejamento estratégico de empresas e o lançamento de negócios e empreendedorismo. Eles são especialistas em planejar e colocar passo atrás do outro para atingir um objetivo. É exatamente isso que faz a missão. Numa descrição muito simples, a missão são as coisas que têm que acontecer para que você atinja a sua visão. No caso da Microsoft, do Bill Gates, ele tinha a visão de que as pessoas teriam computadores ao alcance da sua mão, na sua mesa, próximos, o nosso microcomputador de hoje. E ele definiu a missão da Microsoft, que era fornecer programas para esses computadores, ou facilitar a vida das pessoas para que elas pudessem usar os computadores mais rapidamente. As pessoas tendo acesso a computadores mais facilmente, obviamente elas teriam computadores na sua mesa. A visão seria atingida através da aplicação da missão. Então, se a visão inspira, a missão explica como chegar lá. Então, você tem que descrever no seu plano de negócio qual é a missão da sua empresa. O que ela vai fazer para atingir o objetivo maior, que é a visão. Alguns empreendedores não sabem descrever como chegar na sua visão. Sabem até fazer uma visão muito boa, muito inspiradora, mas não sabem explicar como vai chegar lá. Internamente, talvez eles até saibam como chegar, mas eles têm que colocar isso num plano e têm que saber escrever. E não saber explicar como vai atingir a visão é um erro muito grave que deve ser evitado em qualquer plano. O próximo passo que a gente tem que descrever no plano é quem vai fazer o negócio, ou seja, a equipe. A gente às vezes acha que a gente está preocupado que o dinheiro vai entrar, que o investidor vai ficar preocupado se nós vamos precisar de 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, se a gente vai faturar 5, 30 ou 50. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Investidores profissionais sempre olham quem está por trás do negócio primeiro. Mais importante do que o seu produto, do que a sua estratégia, do que o seu negócio, é quem vai gerenciá-lo. Por que isso? Porque às vezes você criou um produto para um determinado mercado e você tem que mudar isso, porque o mercado mudou ou as tecnologias não foram disponibilizadas, não interessa. Tendo uma equipe forte e versátil, você vai ser capaz de se ajustar. E é exatamente isso que investidores e pessoas profissionais que analisam planos de negócio vão procurar na equipe. O outro tópico é o mercado. Em que mercado vai atuar a sua empresa? Para quem ele vai vender? Pode ser no mercado nacional, no mercado internacional, mas é muito importante ser descrito. Qual é o perfil do comprador? Qual é o perfil do consumidor? Quem não é comprador? Um bom plano de negócio, às vezes, descreve quem não vai comprar, porque isso vai limitar as ações de marketing. Definir o mercado qualitativamente é muito importante. Quantitativamente também. Qual a diferença entre os dois? Qualitativamente, você está definindo quais são as qualidades desse mercado. Qual é o tipo de consumidor? Qual é o tipo de empresa que vai comprar o seu produto ou serviço? Quantitativamente é o tamanho. São 500 mil consumidores, são 35 mil empresas. Então isso tem que ser descrito nesse tópico do plano de negócio. Tudo isso junto, combinado, vai levar a gente para o próximo tópico, que é o mais desprezado por empreendedores não financeiros
mas é o que mais é lido pela maioria do público que vai analisar o seu plano de negócio, que é a análise das finanças. Aí não tem como mentir. Não que dê para você mentir no plano de negócio, apenas uma expressão, mas você não pode subestimar ou superestimar nada na parte financeira, porque tudo faz sentido. Se você diz que você vai faturar R$1 milhão, a infraestrutura necessária para você faturar isso vai ter que estar descrita lá em forma de números. E se não bater, um especialista vai pegar o furo e vai te fazer essa pergunta que você não vai saber responder. Você vai precisar de gente, vai ter que estar descrito ali os salários, os impostos, os aumentos, durante um período de no mínimo 3 anos. Muita gente faz um plano muito rápido de meses. Não, um plano financeiro tem que ser feito no mínimo de 3 anos para que a gente possa analisar as tendências de crescimento ou mesmo de redução. Aqui é importante o uso de um especialista. Se você não conhece ninguém que tem especialidade em finanças, procure o Sebrae. Com certeza o Sebrae vai poder ajudar você a fazer um plano financeiro muito eficaz que faça sentido para você, para os seus sócios e para quem faz parte do teu negócio, cliente, fornecedores e investidores. Vamos agora dar uma olhada na trajetória de um dos empreendedores de maior sucesso do Brasil e do mundo, um dos meus favoritos, Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes assumiu o comando de todas as empresas do Grupo Votorantim em 1962 e não parou mais. O grupo produz cimento, metais, papel e eletricidade e é um dos maiores do Brasil, com aproximadamente 35 mil funcionários e bilhões de reais de faturamento anual. Em 1996, o empresário foi apontado pela revista americana Forbes como um dos mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares. Durante toda a sua carreira de trabalho, Antônio Hermílio participou ativamente dos principais movimentos de desenvolvimento e democratização do Brasil, com um engajamento direto e pessoal em inúmeras campanhas voltadas para a geração de emprego e melhoria da educação e da saúde do povo brasileiro. Quando questionado sobre uma possível aposentadoria, costuma dizer o seguinte: nem pensar, quero morrer trabalhando para não virar um velho gagá. Vamos ver mais uma dica de como ser empreendedor. O empreendedor tem uma tenacidade incrível. Ele não desiste. A dica de estudo da nossa aula de hoje é a utilização do software Como Elaborar um Plano de Negócios, do Sebrae. Para você acessar esse software, entre no site do Sebrae, www.sebrae.com.br, e faça uma busca por software Como Elaborar um Plano de Negócios. Baixe o software no seu computador, instale e utilize-o. Você tem a opção de mandar o seu plano de negócios para o Sebrae analisar e ver se tem algum problema que deve ser corrigido. Carpe diem!